Oi, gente, aqui é Denivaldo. Hoje eu vou te mostrar como trabalhar com estoque de produtos, tá ok? Eu já tenho aqui uma planilha já pré-definida com entrada de produtos, saída de produtos, análise também, né? E aqui eu coloquei as fórmulas aqui abaixo até para você ir acompanhando. E eu vou te explicar o que cada fórmula dessa significa, tá? Inicialmente nós vamos começar aqui pelo total pago. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a quantidade pelo valor unitário e já vou retirar os 5% em apenas uma fórmula. Então, sinal de igualdade, eu expliquei isso em outra videoaula, mas eu vou explicar novamente aqui. Eu vou colocar entre parênteses apenas para dar mais ênfase, tá bom? Mas se quiser você pode fazer sem o parêntese. Eu vou colocar aqui a quantidade vezes o valor unitário, tá? Vou fechar parêntese e vou subtrair. Pelo que, novamente? Eu vou abrir parêntese, multiplicar novamente pela quantidade, vezes o valor unitário, vezes o desconto, e eu vou fechar parênteses. Aqui essa primeira fórmula, o que ele está fazendo? Primeiramente ele vai multiplicar, né, a quantidade pelo valor unitário, mas eu não quero apenas isso, eu quero o total pago. Então você pode perceber que aqui também tem um desconto. Eu quero que calcule, quero uma fórmula que calcule todo o valor unitário, a quantidade, e já retire esses 5%. Então, para isso, tem a sequência aqui, adiante, né, que novamente a quantidade, vezes o valor unitário, vezes o desconto. O que ele vai fazer? Quando você multiplica por porcentagem, ele não te dá esse valor. Ele não te dá apenas o resultado da quantidade vezes o valor unitário. Ele vai te dar o resultado de quanto é 5% desse cálculo aqui. Apenas isso. Por isso que é separado. Quando ele me der o resultado aqui de 5%, é que ele vai subtrair pela quantidade e pelo valor unitário. Tudo bem? Mas eu vou fazer isso separadamente. Tá? Eu vou dar um Enter, vai me dar um resultado total aqui, ó. Mas eu vou fazer aqui de uma forma mais simples. Deixa eu até colocar aqui mais uma linha. Inserir uma linha mesmo para mostrar isso. O que eu fiz aqui? Se eu fizer só isso aqui, igual a quantidade vezes o valor unitário, ele iria me dar apenas o valor total dele. Mas eu não quero apenas o valor total. Eu quero que retire 5% também. Mas vamos supor que aqui, vocês viram que eu multipliquei novamente a quantidade vezes o valor unitário vezes o desconto, né? Então, quando eu dei um Enter aqui, ele não vai me dar o valor, esse 3.500, ele vai me dar agora os 5% de 3.500. Por isso que foram fórmulas separadas. Por isso que eu coloquei em ênfase 2 parênteses. Um ele vai calcular o desconto, o outro ele vai calcular o total da quantidade vezes o valor unitário. E aí, no final, ele ainda tem uma subtração, né? E depois de ter feito esses dois cálculos, ele vai subtrair os dois, que seria esse valor por esse, tá? Que é o valor total, né, pelo desconto. E ele vai me dar exatamente o valor que ele me deu aqui. Então eu fiz todo esse processo aqui em apenas uma fórmula, tá ok? Deixa eu pular para o próximo, tá? Eu vou fazer só mais um aqui e o restante eu vou arrastar. Mas é bom que vocês possam ir treinando aí um por um, que assim vocês pegam mais a manha disso aqui. Tá, aqui não tem quantidade, mas eu vou colocar da mesma forma, igual a quantidade vezes o valor unitário, fechar parêntese, menos, novamente, quantidade, abrir parêntese aqui, vezes quantidade vezes o valor unitário, vezes o desconto. E vou fechar parêntese aqui. Pronto, vou dar um Enter, aqui ele não deu nada, né? Mas como a minha fórmula já está pronta, então eu vou só arrastar para baixo e ele vai aplicar a fórmula para todas as próximas células. Estoque atual é a quantidade, né, dos produtos de entrada aqui, né, mais a quantidade do estoque anterior menos a quantidade do produto de saída, tá legal? Eu vou dar um Enter, esse aqui é o meu estoque atual, tudo bem?
Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona essa fórmula. Primeiramente, eu estou dando entrada de produtos, né? Então, eu estou somando a quantidade, né, que eu estou dando entrada, que é 100 aqui, né, nesse caso, mais a quantidade do estoque anterior, o que eu já tinha aqui em caixa, e agora subtrair pela quantidade de saída, tá? Então, eu estou indo para essa próxima tabela, que é a saída de produtos, tudo bem? Então, eu posso fazer da mesma forma os próximos, quantidade de entrada, né? Mais a quantidade do estoque anterior, menos a quantidade de saída, tá? A quantidade de saída de produtos. Pronto, vou dar um Enter, vou fazer da mesma forma e arrastar aqui e ele já complementa toda a fórmula, ó. Se eu clicar, olha, já fez a fórmula para as demais células. Agora nós vamos calcular o valor unitário da saída de produtos. Como será calculado isso aqui? Sinal de igualdade. Eu vou pegar o valor unitário da entrada de produtos vezes. E agora eu vou aplicar a margem de lucro, né? Que seria esses 20% aqui em cima. Mais o valor unitário novamente. O que essa fórmula está fazendo? Primeiramente, como eu havia explicado na parte onde incluí o total pago, é que se você multiplicar o valor pela porcentagem, ele vai te dar apenas a porcentagem. É isso que eu estou fazendo. Eu vou multiplicar, né? Eu vou achar esses 20% desse valor aqui do preço unitário, do valor unitário, e somar novamente por ele mesmo, tá ok? Eu vou dar um Enter, olha, ele já veio com os 20% incluso, olha, 35 pulou para 42 aqui. Mas eu vou fazer aqui em cima novamente, tá? Só inserir mais uma linha aqui em cima. Eu vou colocar aqui o que ele iria fazer, né? Se eu multiplicasse apenas o valor unitário vezes a margem de lucro, né, que ele está incluindo de 20%. Ele daria esse valor aqui de 7 reais. Agora eu vou complementar apenas qual foi a finalização dele da fórmula, né? Igual. Depois que ele achou esses 20%, agora ele vai somar pelo valor unitário novamente. Pronto, e aqui ele aplica os 42. Isso eu fiz apenas uma fórmula, tudo bem? Bom, então agora deixa eu ir para o próximo. Você pode fazer, eu vou só reproduzir mesmo para assimilação, tá? Mas depois é só você arrastar que agiliza um pouco mais, tá? Vezes o valor unitário, vezes a margem de lucro, né? Vou aplicar a margem de lucro, mais o valor unitário novamente. Pronto, já aplicou. Opa, vou arrastar até aqui o final. Tá aqui. Deu um pequeno erro aqui. Agora, por que deu esse erro? Se você arrastar aqui, vocês podem perceber que a posição da célula da margem de lucro está aqui em cima. Então, para eu manter essa fórmula aqui numa sequência toda horizontal, eu vou ter que congelar essa margem de lucro. Tá? Então, por isso ele vai dar erro, porque na hora que eu puxar isso aqui, ele não vai pegar. Ele pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, ele já não vai pegar mais isso, não vai pegar mais esses 20%. Ele vem sempre um para baixo, ó. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar novamente lá e vou congelar a minha célula. Como eu posso congelar? Eu posso clicar simplesmente no F4 aí do seu teclado, né? Deve estar, se for notebook, deve estar aí nessas teclas superiores, tá? Ou se você tiver aqui, todos os computadores eles têm essas teclas aí, F1, F2, F3, F4 e assim por diante. Clica bem no meio aí e clica em F4. Ou se não, se você quiser ir de forma manual, coloca o S cifrão assim como está aqui, tá? No início e no meio da localização da célula, tudo bem? Pronto, aqui ele já amarrou, já congelou. Agora eu posso arrastar tranquilamente que ele vai dar certo todas as fórmulas. Foi que concluiu aqui, tá ok? É dessa forma. Então vamos agora para o total pago, né? Bom, o total pago seria a quantidade vezes o valor ou preço unitário menos a quantidade vezes o preço unitário vezes o desconto. Foi o que nós fizemos aqui, tá? É a mesma fórmula, tudo bem? Eu vou colocar aqui, olha, eu fiz agora há pouco entre parênteses e agora eu vou colocar sem parênteses, tá bom? A quantidade vezes o valor unitário menos a quantidade novamente vezes o valor unitário vezes
Opa, sem querer, vezes, esqueci de colocar esse. E olha só, vocês viram que eu passei o mouse aqui, ele está editável. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai pegar essa fórmula, né? Então, se limitem a trabalhar mais com essa setinha do teclado de vocês, tá? Eu vou clicar aqui embaixo e vou pegar com a minha setinha e ó, subir. Pronto, agora ele vai conseguir pegar essa célula, porque às vezes a fórmula ela é muito extensa e aí ela acaba sobressaindo para a célula anterior, tá bom? Vou dar um Enter aqui, olha, e me dá o resultado, tá? Eu vou fazer da mesma forma, agora eu vou fazer apenas com as setinhas do meu teclado. Eu vou pegar aqui novamente a quantidade, né? Vezes o valor unitário, menos a quantidade, vezes o valor unitário, vezes o desconto. Olha, já sumiu aqui. Se eu não estivesse utilizando as minhas setinhas aqui do meu teclado, provavelmente eu teria que clicar, fazer aquela mesma forma que eu fiz. Cliquei numa célula anterior e fui com a setinha para cima para selecionar a célula que eu estava precisando, tá ok? Então vou dar um Enter, pronto. E agora eu posso simplesmente arrastar. Aí vai me dar todos os resultados. Esse aqui eu não preciso fazer que nem eu fiz esse congelamento aqui. Tá? E agora a análise desse saldo de vendas, tá bom? Então eu coloquei aqui abaixo. Bom, o saldo de vendas será a saída menos as entradas, tudo bem? Como eu vou fazer? Quantidade vezes o preço unitário da saída de produtos menos a quantidade vezes o preço unitário da entrada de produtos, tá ok? Então, eu vou começar aqui, sinal de igualdade, vou pegar aqui a quantidade vezes o preço unitário, tá? Aí, menos a quantidade, agora eu vou pegar para a entrada de produtos, né? Menos a quantidade vezes o valor unitário, tá ok? Pronto, vou dar um Enter. E aqui ele vai me dar essa fórmula. Se eu arrastar aqui, como ele vai ficar? Ele vai me dar todo o resultado, de uma forma bem simples, né? Aí, se você quiser, é só fazer a fórmula novamente, tá bom? Então é isso. Agora vamos aqui para a análise do saldo de vendas. Tá? A análise do saldo de vendas a gente vai verificar se o saldo de vendas, né, esse saldo aqui, ele é maior ou igual a zero, né? Aí será um saldo de vendas inferior aos débitos. E se ele for um saldo igual a zero, então ele será um saldo nulo, tá? Será vazio. E se ele for maior do que zero, então ele será um saldo de vendas positivo, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos aqui para a análise do saldo de vendas. Igual, função se, né? Aí eu vou abrir parênteses, vou pegar aqui o saldo de vendas, que é o saldo que nós vamos analisar. Se o saldo de vendas for menor do que zero, então ele será, olha, eu já coloco aqui, quando eu coloco essa pequena descrição da função se, a própria função se ele já vai elaborando como é que eu vou dar sequência à minha fórmula, tá ok? Ó, teste lógico, que seria esse pequeno teste que eu acabei de colocar aqui, se o saldo de vendas for menor do que zero, aí ponto e vírgula, tá, agora eu vou colocar aqui a condição, né? Eu vou colocar aqui o que ele deverá exibir se ele for menor do que zero, o que ele vai fazer. Eu vou colocar aqui, então, ele será um saldo inferior, tá? Nesse caso aqui, olha, eu coloquei duas aspas. Se eu precisar movimentar entre essa descrição que eu acabei de fazer, eu tenho que clicar no F2 para tornar essa planilha editável, tá bom? Essa fórmula editável. Senão, se eu simplesmente passar na setinha, ela vai para outra célula, tá bom? Mas você dando dois cliques em cima, ela já funciona novamente. Aí você já abre na forma editável novamente, tá bom? Então vou colocar aqui saldo de vendas inferior aos débitos. Aos débitos. Tá bom. Vou passar aqui, pronto. Aí vou ponto e vírgula novamente, né? Agora se abre parêntese, se o saldo de vendas, ó, já não consigo mais clicar aqui.
Então clico nessa célula nessa célula abaixo e clico na setinha, né, aqui nessas minhas setas do meu teclado para cima, para selecionar esse primeiro saldo de vendas, que é o que nós analisamos. Se agora o saldo de vendas for igual a 0, né, então, né, ponto e vírgula, eu vou colocar aqui entre aspas, pronto, só isso, que é como se fosse nulo, tá? Ponto e vírgula novamente, agora eu vou novamente começar outra função, se, outra condição, se, aí eu vou clicar aqui embaixo, tá? Eu vou para cima, pronto, já selecionei o saldo de vendas. Se o saldo de vendas for maior do que 0, então ele será um saldo... colocar entre parênteses aqui, ó. Novamente eu vou clicar no F2 para tornar editável, para poder eu poder ter acesso entre as aspas, tá bom? Se o saldo de vendas for maior do que 0, então será um saldo de vendas positivo. Saldo de vendas positivos. Tá bom? Volto para cá, fecho parênteses, desculpa, não coloco mais ponto e vírgula. Agora eu tenho que fechar a mesma quantidade de parênteses que eu abri, tá bom? Vocês podem conferir aqui mesmo, olha. Desde a primeira, olha, uma função se, né? 2, 3, então 3 parênteses que eu abri, olha, 1, 2, 3. Então serão 3 parênteses que eu vou fechar, 1, 2, 3. Pronto, eu vou dar um Enter. Tá aqui, olha, ele me deu esse pronto, tá aqui, olha, saldo de vendas inferior aos débitos. Tudo bem? Agora vamos passar aqui para o próximo, vou fazer da mesma forma, igual, se, abrir parênteses, vou pegar aqui o saldo de vendas, tá? Então, se o saldo de vendas ele for menor do que 0, tá? Ponto e vírgula, colocar entre aspas, né? Saldo de vendas inferior aos débitos, se ele for menor do que 0, saldo de vendas inferior aos débitos, tá bom? Ponto e vírgula, se clicar aqui embaixo, selecionar, se esse saldo de vendas for igual a 0, né? Ponto e vírgula, e vou colocar aqui, ele será nulo, né? Vazio. Então, se novamente o saldo de vendas, vou clicar aqui embaixo para selecionar esse de cima, e ele será, se o saldo de vendas agora for maior do que 0, então ele será um saldo de vendas, positivo, né? Entre aspas, saldo de vendas positivo, tá? Aí eu vou fechar a mesma quantidade de parênteses aqui, 1, 2, 3 parênteses, que foi a quantidade que eu abri, pronto, ele me deu isso aqui. E se eu agora arrastar, ele vai complementar toda a fórmula, tá bom? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado, tá? Tá aqui o meu controle de estoque e eu vou pegar essas mesmas fórmulas que eu descrevi aqui abaixo, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Aí vocês podem baixar, salvar aí, depois tentar fazer essa mesma planilha, dessa mesma forma, tudo bem? Ó, eu vou deixar aqui. Tchau, tchau, galera.